Boa tarde, queridos alunos do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Estão em casa? Tá todo mundo com saúde? Eu espero que sim. Espero sinceramente que sim, certo? Então, pessoal, na aula passada, nós estudamos o poema nas aulas passadas, né? Nós estudamos o poema, o verso e a estrofe. O poema, o verso e a estrofe. Hoje, nós já terminamos o capítulo, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao poema, mas hoje nós vamos estudar as rimas. A gente sabe que as rimas são aquelas palavras coincidentes, né? Que estão no final dos versos ou em algumas vezes lá no meio dos versos, dando uma sonoridade ao poema, certo? Então, nós vamos ver mais especificamente sobre as características dessas rimas, certo? O verso e as rimas. A rima é um recurso estilístico muito utilizado nos textos poéticos, sobretudo na poesia, a qual proporciona sonoridade, ritmo e musicalidade. Ela ocorre nos versos, ou seja, nas linhas dos poemas, e designa a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final dos vocábulos ou das sílabas poéticas, quando acontece no meio dos versos, né? Nas sílabas poéticas que podem também existir no meio do verso. O conjunto de versos é denominado de estrofe, como a gente já viu nas outras aulas, certo? As rimas, os versos que compõem os textos poéticos e que não apresentam rimas, são chamados de versos brancos ou versos soltos. Então a gente pode constatar, pessoal, que nem todo verso tem rima, certo? Alguns versos, dependendo da criatividade do autor, eles podem não apresentar rimas. E esses versos são considerados versos brancos ou versos soltos. Então, agora, o poema em linha reta do escritor português Fernando Pessoa, que é um autor muito conhecido, é um exemplo disso, uma vez que seus versos não rimam. Então, nesse poema que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, é um exemplo de poema que não tem rima, certo? Que ele é chamado de versos brancos. Então, nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita e indesculpavelmente sujo. Então, o Fernando Pessoa, ele tem essa característica, né, de apresentar os seus poemas com versos sem rimas, né, mas nem por isso ele vai apresentar falta de sentimentos, falta de emoções nos seus versos. Esses versos só não vão apresentar as rimas. As rimas, que é a sonoridade, proporcionando sonoridade ao texto poético, ok? Então, veja a seguir a denominação das combinações rímicas existentes. A gente sabe que existem vários tipos de rimas e com quem elas vão combinar. Então, nós temos as rimas emparelhadas. Quando eu coloquei esse conteúdo aqui, pessoal, nesses slides, porque no livro de vocês não apresenta, mas eu vi a necessidade de vocês estudarem esse tipo de rimas, certo? Porque vai ser importante. Aí vocês só vão se aprofundar mais nesses tipos de rimas lá no ensino médio, certo? Então, as rimas emparelhadas, quando se sucedem de duas a duas, elas são chamadas de AABB. Vagueio, campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão, sufocam minha canção. Observem aqui que o primeiro verso vai rimar com o segundo e o terceiro verso vai rimar com o quarto. Por isso que essa rima é chamada de rima emparelhada, porque fica as duas primeiras rimam entre si e as duas últimas também rimam entre si. Esse verso é do autor Ferreira Goulart.
certo? Nós temos também as rimas alternadas. O que é alternadas? Vai pulando, né? Rimas alternadas, quando de um lado rimam os versos ímpares, o primeiro com o terceiro e etc. E de outro, os versos pares, A, B, A, B. Minha desgraça não é ser poeta, nem da terra de amor não ter um eco. É o meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como tratasse um boneco. Percebam que as rimas, olha, o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo verso rima com o quarto verso. Por isso que ela é chamada de rima alternada, porque vai alternando as rimas, sendo que fica no formato de AB, AB. Ok? As rimas opostas, né? São ou interpoladas. As rimas opostas ou interpoladas, quando o primeiro verso rima com o quarto e o segundo com o terceiro verso. Fica AB, BA. É o contrário lá do primeiro. Então, é a relíquia íntima, que é um modelo muito clássico dessas rimas interpoladas. Ilustríssimo caro e velho amigo, saberás que por um motivo urgente, na quinta-feira 9 do corrente, preciso muito de falar contigo. Observe que as rimas, né, elas são opostas, porque o primeiro verso vai rimar com o quarto verso, enquanto que o segundo verso vai rimar com o terceiro verso. Então, há uma interpolação de rimas e sonoridade, ok? E as rimas encadeadas, quando o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto e com o sexto, e o quinto com o sétimo e o nono, e assim por diante. Esse tipo de rima, pessoal, é um pouco mais difícil de se encontrar, mas é uma característica marcante do autor Machado de Assis, quando ele diz no seu poema Uma Criatura: sei de uma criatura antiga e formidável, que a si mesma devora os membros e as entranhas, com a sofreguidão da fome insaciável. Habita juntamente os vales e as montanhas, e no mar que se rasga à maneira do abismo, espreguiça-se toda em convulsões estranhas. Traz impresso na fronte o absturo despotismo. Cada olhar que despede é acerbo e mavioso. Parece uma expansão de amor e egoísmo. Então, pessoal, percebam que o primeiro verso, olha, formidável, vai rimar com o terceiro verso. O segundo verso vai rimar com o quarto verso, certo? E com o sexto verso. O quinto verso vai rimar com o nono verso. Olha, tá vendo? Abismo, nepotismo, egoísmo. E assim por diante, assim vai se sucedendo a sonoridade das rimas encadeadas. São encadeadas umas com as outras, ok? Então, pessoal, agora vocês vão abrir o livro de vocês na página 82. Não. Na página 93, tá? Vocês vão abrir o livro de vocês na página 93, onde nós temos o poema As Rimas. O poema As Rimas. Onde nós temos o gênero em foco. Olha, o gênero em foco. Leia esse poema do folclore brasileiro no dia em que neve acender fogão, bota ovos o melão, galinha ciscar pra frente e em passarinho crescer dente, abelha fabricar capilé e besouro fizer mel. Pitangueira der figo, gato e rato ficarem amigos, chuva cair deitada e pressa esperar sentada, cobra passar a perna em alguém, avarento festejar a perda de vintém, peixe deixar o rio para viver na terra seca, virar lagartixa o boi da cara preta. No dia em que tudo isso acontecer e cabeça de fósforo pensar, livre e gente vão deixar de se abraçar. Então, qual é o sentido de todo esse poema, Nunca livre e gente vão deixar de se abraçar, ok?
Então, na página 94, questão 1 da página 94. Página 94. Você aprendeu que rima é a igualdade ou semelhança de sons no final de palavras. No poema, no dia em que, identifique a palavra que rima com a. Fogão. Fogão. Fogão rima com quê? Olha, no dia em que neve acender fogão, bota ovos o melão. Então, fogão vai rimar com melão. Fogão vai rimar com melão. B, frente. Frente vai rimar com dente. Olha, galinha ciscar para frente e em passarinho crescer dente. Então, frente vai rimar com dente. Figo vai rimar com quê? Figo, pitangueira der figo, gato e rato ficarem amigos. Então, figo vai rimar com amigos. D, deitada, vai rimar com quê? Deitada. Vamos procurar aqui no texto. Chuva cair deitada e pressa esperar sentada. Deitada vai rimar com sentada. Letra E. Alguém vai rimar com quem? Cobra passar a perna em alguém, avarento festejar a perda de vintém. Então, alguém vai rimar com vintém. Seca. Vamos lá no poema. Seca. Peixe deixar o rio para viver na terra seca, virar lagartixa o boi da cara preta. Seca vai rimar com preta. Pensar vai rimar com e cabeça de fósforo pensar. Livro e gente vão deixar de se abraçar. Pensar vai rimar com abraçar. Então, o que a rima são os sons coincidentes no final dos versos. Então, A, fogão vai rimar com melão. B, frente vai rimar com dente. Figo vai rimar com amigos. D, deitada vai rimar com sentada. E, alguém vai rimar com vintém. Seca vai rimar com preta. E pensar vai rimar com abraçar. Na segunda questão, no poema em estudo, a palavra ciscar no terceiro verso rima com que palavra no interior do quinto verso? A palavra ciscar no terceiro verso rima com que palavra no interior do quinto verso? Então, galinha ciscar para frente e no quinto, abelha fabricar capilé. Então, a palavra ciscar rima com fabricar. 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 Letra B. No 10º verso, esperar rima com que palavras no interior dos versos seguintes? No 10º verso, e pressa esperar sentada, certo? Rima com quais outras palavras no interior dos versos seguintes? Vamos lá. Esperar rima com cobra passar a perna em alguém, avarento festejar a perda de vintém. Peixe o rio deixa viver na terra seca, virar lagartixa o boi da cara preta. No dia em que tudo isso acontecer, cabeça de fósforo pensar, livro e gente vão deixar de se abraçar. Então, nós percebemos que passar no 11º verso rima com esperar. Festejar no 12º verso também rima com esperar. E deixar no 13º verso também rima com esperar. Então, esperar no 11º verso rima com passar, festejar e deixar.
passar, festejar e deixar. Na terceira questão, em que posição podem ocorrer rimas em um poema? Em que posição podem ocorrer rimas em um poema? Quais são as posições que podem haver as rimas dentro de um poema? Nós percebemos que tanto dentro do verso quanto no final dele. Tanto dentro do verso quanto no final deles. Tanto dentro do verso quanto no final deles. Quarto, no poema lido, o livro é valorizado ou não? Justifique sua resposta. Como eu já falei para vocês lá no início no final da nossa leitura, quando eu digo livro e gente vão deixar de se abraçar, quer dizer que nunca, né, livro e gente vão deixar de se abraçar. Olha, por quê? No poema lido, o livro é valorizado ou não? Sim. Por de acordo com o texto, livro e gente vão se abraçar sempre, até que aconteça uma das coisas absurdas que foram citadas no poema. Olha, sim, ponto. É valorizado, vírgula, pois livro e gente vão se abraçar sempre, até que aconteça uma das coisas absurdas citadas no poema. Então, aqui na página 94, lá embaixo, onde tem versos brancos. O que são os versos brancos, né? Eu já expliquei para vocês que os versos brancos são aqueles tipos de versos que não rimam entre si. Nos poemas não é obrigatório haver rima. Versos que não rimam são chamados de versos brancos ou soltos. Veja um poema em que há emprego desse tipo de verso. Lá em casa, um raio de sol entrou pela janela e clareou o escuro de amarelo. Percebam que aqui não existe nenhum tipo de sonoridade, nem no final dos versos, nem no meio deles. Da chaminé choveu um arco-íris e aquarelou de alegre que era triste. Pela varanda chegou a luz do dia e revestiu de claro quanto havia. Chegou do oriente o pôr de sol e salpicou a tarde de ouro em pó. Esse poema é de Carlos Rodrigues Brandão, O Jardim de Todos, certo? Então, lá na página 95, né? No poema abaixo, de Elias José, foi eliminada propositalmente a palavra final de cada estrofe, né? Complete as estrofes tentando, se possível, rimar a última palavra do primeiro verso com a última palavra do segundo verso, certo? Então, olha, eu vi a Vera no portão, tem cara de... A gente pode usar, pessoal, várias palavras de acordo com a nossa criatividade. De acordo com a palavra portão, eu vou encontrar outras palavras que rimem com o finalzinho dela, certo? Então, eu vi a Vera no portão, tem cara de... Pode ser melão, de limão, de chapelão, certo? Mas principalmente de limão. Percebam aqui a cara da Vera na paisagem, tá bom? Eu vi a Vera na janela, tem cara de... Tem cara de quê? Panela. Eu vi a Vera na janela, ela tem cara de panela. Eu vi a Vera na porta, ela tem cara de... Pode ser de torta, né? Eu vi a Vera na varanda, ela tem cara de... Pode ser de quitanda. Quitanda, contanto que esse finalzinho do substantivo, certo? Vai rimar com varanda. Eu vi a Vera no jardim, ela tem cara de... Vamos colocar pudim? Onde o finalzinho vai rimar... O finalzinho do pudim vai rimar com jardim. Eu vi a Vera na horta. Ela tem cara de bolota, torta, né?
Eu vi a Vera um tempão. Tô com cara de alemão, cara de paixão, cara de anelão, certo? Principalmente paixão. Olha aqui o coraçãozinho substituindo o rosto dele. Então, só repetindo. Eu vi a Vera no portão, tem cara de limão ou de melão. Eu vi a Vera na janela, ela tem cara de panela. Eu vi a Vera na porta, tem cara de torta. Eu vi a Vera na varanda, tem cara de quitanda. Eu vi a Vera no jardim, tem cara de pudim. Eu vi a Vera na porta, tem cara de bolota ou qualquer outro substantivo que vocês rimem com horta. Eu vi a Vera um tempão e tô com cara de paixão. Olha o coraçãozinho aqui substituindo o rosto dele. Esse texto, esse poema é de Elias José, O Jogo da Fantasia. Então, pessoal, olha, percebam que as rimas, principalmente o que a gente vê mais é a concordância de sons rímicos que existem no final dos versos, né? Quando a gente vê as rimas dentro dos versos, né, é um pouco mais difícil a gente encontrar esse tipo de rima. Mas é mais comum os sons rímicos, eles virem no final dos versos. Lá na segunda questão da página 96. No livro Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento, a escritora Adriana Falcão criou uma explicação poética para muitas coisas. Veja algumas das explicações. Carnaval, a oportunidade praticamente obrigatória de ser feliz com data marcada. Dor, tudo que dá vontade de dizer ai lá de dentro do peito, seja topada, perda, cascudo ou abandono. Idade, aquilo que você tem certeza que vai ganhar de aniversário, queira ou não queira, né? Insônia, quando o pensamento coloca muitos obstáculos no caminho do sono. Paciência, uma mãe que existe em todo mundo. Então, pessoal, aqui vocês podem verificar que o eu lírico, né? O eu lírico, ele utilizou-se de explicações de acordo com a sua criatividade para definir tantas figuras como, tantos elementos como carnaval, ele define o carnaval, define a dor, define a idade, a insônia e a paciência, certo? Faça como a escritora, explique poeticamente, não é o significado dicionarizado, viu, gente? É o significado poético, ou seja, é o significado onde o eu lírico vai atribuir certos conceitos, né? Que ele pensa através da sua criatividade, podendo utilizar até as figuras de linguagem que nós aprendemos lá na disciplina de redação. Então, vocês vão fazer aqui na página 96 para vocês me enviarem somente a página 96 e 97. Só 96 e 97. Vocês vão fazer como a autora e vocês vão atribuir significados poéticos ao tênis, à fotografia, à vontade, o gol, a imaginação, urgente, computador e amizade, certo? Essas duas páginas, somente essas duas páginas, vocês vão me enviar. Não precisa vocês me enviarem essas páginas anteriores que a gente fez, não, tá bom? Então, lá na página 97, na página 97, onde tem. Você sabe o que é literatura de cordel? O cordel é um tipo de poesia popular muito comum no Nordeste brasileiro. Normalmente, o poema é produzido oralmente e depois impresso em pequenos folhetos ilustrados com xilogravura. O nome desse tipo de poesia se deve ao modo tradicional de expor os folhetos, pendurados em uma corda fina ou barbante, isto é, em um cordel. Quer aprender a fazer literatura de cordel? Então, pessoal, olha,
Eu não sei se vocês lembram, no ano passado, na nossa feira literária, né, que foi a feira de português, literatura e redação, que vocês ainda estavam lá no 6º ano, que nós levamos vocês lá para o auditório, e lá no auditório vocês ficaram conhecendo o que é a literatura de cordel. Então a gente colocou lá para vocês, eu e o professor Elton, nós colocamos lá para vocês, né, a xilogravura. Como a xilogravura é um tipo de pintura feita em madeira, geralmente em alto relevo, certo? Geralmente a xilogravura ela traz nas capas dos cordéis os seus significados do texto que está escrito nos cordéis. E esses cordéis, geralmente, eles são colocados enfileirados em cordas. Daí vem o seu significado. Por isso que eles são chamados de cordéis. Nós vamos ver agora alguns exemplos de cordéis que nós temos aqui no nosso livro, certo? Aprendendo a cordelizar. Métrica em cestilhas, obedecendo o critério obrigatório das rimas. O que é a cestilha? Nós já aprendemos. A cestilha é uma estrofe que contém 6 versos. Então, essa é uma das principais características dos cordéis, certo? Então, olha, aprendendo a cordelizar. O melhor lugar do mundo é o Rio de Janeiro. Tem verão, tem carnaval, é futebol o ano inteiro. Seu lugar na minha vida será sempre o primeiro. O melhor lugar do mundo é o Rio Grande do Norte. Tem verão, tem carnaval e futebol como suporte. Seu lugar na minha vida será sempre muito forte. Percebam a combinação aqui das rimas, elas são alternadas. Quando o segundo verso vai rimar com o quarto verso e esse quarto vai rimar com o sexto verso. São uma característica marcante, né, dos cordéis, são as rimas alternadas. Elas têm como característica o segundo verso vai rimar com o quarto verso e o quarto verso vai rimar com o sexto verso, como acontece nesse cordel aqui que nós acabamos de ler, ok? Lá na página 98, nós temos outro modelo de cordel. Então, receita para cordel. O verso para cordel fica bem em septilha, mas faltando ingrediente pode ser feito em cestilha. Faço por essa receita que fica uma maravilha. Não esqueça de botar um pouco de alegria, o humor é fundamental para a boa poesia. Se o colega duvidar, confirme com Zé Maria. Devolva seu cordel com humildade e amor. Coloque tempero bom para agradar o leitor, pois ele é quem vai avaliar a receita do autor. Se você tem esse dom, só precisa aprimorar. Se nasceu para ser poeta, a rima não vai faltar. Você acha inspiração sem precisar se esforçar. Uma pitada de rima você tem que acrescentar. Métrica se faz relevante para o verso não quebrar. Na cobertura uma capa para melhor ilustrar. Percebam aqui nessa figura que a gente tem um exemplo de cordel, onde os cordéis são pendurados em cordas, né, com aqueles pegadores de roupa. Isso é uma característica muito comum nos cordéis. Pessoal, olha, o meu pai, ele é um cordelista. Ele já escreveu mais de 50 cordéis. São temas variados, vários e vários temas. Assim, e ele domina essa arte de cordelizar, né? Onde vai se rimar, né? Onde se vai colocar a métrica, onde as rimas vão acontecer de formas alternadas, ou seja, obedecendo-se todas essas características dos cordéis. Seguindo as instruções dos poetas, você também vai fazer uma literatura do cordel, mas agora não, certo? Agora nós não vamos fazer cordel, porque eu tenho outra atividade para vocês, tá bom? Então, olha, lá na página 99, nós não vamos criar esse poema. Nós vamos ler, fazer a leitura desses poemas, né?
cada um com suas características, na página 99. Página 99. Vamos lá? Página 99. Página 99. Quando ele diz assim: amor. O ser busca o outro ser e, ao conhecê-lo, acha a razão de ser já dividido. São dois em um, amor sublime selo que a vida imprime a cor, graça e sentido. Amor, eu disse, floriu uma rosa, embalsamando a tarde melodiosa, no canto mais oculto do jardim, mas seu perfume não chegou ao fim. Percebam aqui que esse verso, as características das rimas, as características rímicas da primeira estrofe são diferentes da segunda estrofe. Percebam que na primeira estrofe, o primeiro verso vai rimar com o terceiro, o segundo vai rimar com o quarto. Percebam que na segunda estrofe, o primeiro verso vai rimar com o segundo e o terceiro vai rimar com o quarto. Esse poema Amor é de Carlos Drummond de Andrade. Amar se aprende amando. O próximo verso, os olhos de quem lê. Por que sente medo quem escreve, por mais que saiba escrever? Medo de não escrever coisa com coisa ou medo de quem tem para dizer? E por que uma história não escrita, fugaz, deixa logo de ser? Ou então, sem sentido, vive até mais não poder? Acho que nesse mundo toda página espera ser escrita um dia e impressa, ler os olhos de quem lê. Percebam aqui, pessoal, que já há uma interpolação de rimas, né? Onde aqui na primeira estrofe a segunda vai rimar com a quarta, que vai rimar também com o segundo verso da segunda estrofe, certo? Enquanto que essas rimas vão ficando interpoladas, ou seja, não vão acontecer somente em uma estrofe. Elas vão fazer referência às estrofes seguintes, ok? Um passarinho, de novo, veio voando de longe, veio chegando sozinho, nas asas do vento e pousou perto da ponte por cima de um riachinho. E depois voou para o chão, entrou, havia 3 grãos. Ouviu uma porta fechando e viu então que estava preso na arapuca de um menino. O perto ficou tão longe, o longe mais longe ainda, e a vida de quem voava, solto e livre como o vento, virou um voo pequenino. Percebam aqui, pessoal, que eu não vou muito entrar em detalhe desses tipos de rimas, eu só quis apresentar para vocês aqui no slide, certo, gente? Não vou cobrar isso aqui para vocês nas avaliações, porque é um assunto que vocês vão se aprofundar mais quando vocês estiverem lá no ensino médio. Eu só quis apresentar para vocês, né, os tipos de rimas, mas as particularidades das métricas dessas estrofes, dos versos, a gente só vai entrar mais, a gente só vai se aprofundar mais lá no nosso ensino médio. Nós podemos perceber que aqui nesse verso, um passarinho, né? Não há uma exatidão, né? Não há uma estrutura rígida, né? Da combinação das rimas. Lá no próximo, lá embaixo, inscrição para uma lareira. A vida é um incêndio, nela dançamos salamandras mágicas, que importa restar em cinzas? Se a chama foi bela e alta, em meio aos touros que desabam, cantemos a canção das chamas, né? Então, a gente cantemos a canção da vida na próxima luz consumida. Nós percebemos aqui, pessoal, que aqui não existe rimas, né? Como é que a gente chama esse tipo de verso, de verso que não possuem as rimas? São os versos brancos. São os versos brancos, ok? Esses versos brancos, né, são aqueles tipos de versos que a gente já aprendeu aqui, que não existe rimas entre si. Não existem as rimas entre si. São os versos brancos ou soltos. Versos brancos ou soltos.
Eles não têm uma obrigatoriedade de rimarem entre si, ok? Na página 100, página 100, página 100. Verdadeira Viagem. Esse poema também é de Elias José, Cantigas de Amor. Viajar sem rumo, sem guias, sem mapas, penetrar nas vísceras das terras desconhecidas, sentir a aspereza de faces sofridas, participar da inauguração de rostos e seios. Captar detalhes de muitas histórias de amor, sujar as mãos e terra de folhas e frutos, tatear formas da pessoa amada e de novo. Sentir todos os cheiros que marcam a vida, reter a música de estranhas línguas, perceber em extensão a vida do homem. Viajar sem rumo, sem guias, sem mapas, sem reparar o feio do belo, pondo em tudo a paixão descoberta. Só repetindo, pessoal. Verdadeira viagem. Viajar sem rumo, sem guias, sem mapas, penetrar nas vísceras das terras desconhecidas, sentir a aspereza de faces sofridas, participar da inauguração de rostos e seios, captar detalhes de muitas histórias de amor, sujar as mãos e terra de folhas e frutos, tatear formas da pessoa amada e de novo, sentir todos os cheiros que marcam a vida, reter a música de estranhas línguas, perceber em extensão a vida do homem, viajar sem rumo, sem guia, sem mapas, sem reparar o feio do belo, pondo em tudo a paixão da descoberta. Nós podemos perceber aqui, nesses versos também, que são versos brancos, né? Esses versos brancos, eles não têm a obrigação de rimarem entre si, certo? Ou seja, não existe uma estrutura rígida de rimas entre esse tipo de verso. A florista. Na loja de flores, orquídeas, margaridas, cravos, rosas e camélias, azuis, vermelhas, amarelas, varrem para longe o tédio da tarde. É o campo que invade esse pequeno espaço com suas aquarelas. Para a florista, as flores são como beijos, são como filhas, são como fadas disfarçadas. Só repetindo, a florista. Na loja de flores, orquídeas, margaridas, cravos, rosas e camélias, azuis, vermelhas, amarelas, varrem para longe o tédio da tarde. É o campo que invade esse pequeno espaço, com suas aquarelas. Para a florista, as flores são como beijos, são como filhas, são como fadas disfarçadas, ok? Então, pessoal, olha, a rima não tem nada de difícil nessa questão do estudo das rimas. O que são as rimas? São sons coincidentes no final de cada verso, no final de cada verso. Sendo que essas rimas também, além do final de cada verso, ela pode vir dentro da estrutura de cada verso. Sendo que é mais comum a gente ver que essas rimas, geralmente, elas vêm mais no final de cada verso, certo? Então, é um recurso estilístico, ou seja, é um recurso que o autor vai utilizar para mostrar mais sonoridade ao seu texto, no texto poético, né? Chamando cada vez mais a atenção do seu leitor sobre a musicalidade, usando a sonoridade, o ritmo e a musicalidade para chamar a atenção do leitor, certo? Sendo que os versos brancos também, né, são aqueles poemas que não existem as rimas, também existem. Porque eles não têm rimas nem no final de cada verso e nem no interior de cada verso, eles não vão deixar de ser poemas. Vão deixar de ser, eles vão ser poemas do mesmo jeito, certo? Então, como a gente já viu aqui, os versos brancos ou versos soltos são poemas que não vão existir rimas, mas nem por isso vão deixar de ser poemas, certo? Nós temos as rimas emparelhadas,
que se situam em A, B, B. O primeiro rima com o segundo e o terceiro rima com o quarto. As rimas alternadas, como o nome já diz, né? O primeiro verso rima com o terceiro, o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. As rimas opostas, né? O primeiro verso vai rimar com o quarto e o segundo vai rimar com o terceiro. E as rimas encadeadas, né? O primeiro verso rima com o terceiro verso, o segundo verso com o quarto e com o sexto, e o quinto com o sétimo e com o nono, e assim por diante, certo? Então, pessoal, olha, eu não vou cobrar de vocês agora esses tipos de rimas, como eu já expliquei para vocês. Porque esses tipos de rimas a gente vai ver mais especificamente com a métrica, que eu já falei para vocês que a métrica é a contagem das sílabas poéticas, quando essas sílabas não vão ser, não confundam sílaba poética com sílaba gramatical, são coisas diferentes, certo? Então, pessoal, olha, na próxima aula, na próxima quarta-feira, nós vamos fazer um trabalho avaliativo de literatura, certo? Sendo que nós vamos fazer sobre o poema, o verso e a estrofe e sobre as rimas. Porque no próximo capítulo que nós vamos ver, nós já vamos ver o poema no espaço, certo? Que já é um outro tipo de poema também, que ele utiliza mais a parte visual. Mas a parte dos poemas, certo? Que é o verso, a estrofe, as rimas, a sonoridade, a métrica, certo? Nós já terminamos o nosso assunto. Vocês vão estudar todo o capítulo sobre o verso e a estrofe. E no capítulo das rimas, vocês vão estudar até a página 100. Até a página 100. Não precisa vocês decorarem, porque eu vou colocar tudo no grupo de vocês, certo? Hoje eu vou colocar tudo no grupo, após a aula. E vou colocar também na introdução da aula de vocês, para que não tenha nenhuma dúvida. Na quarta-feira, dia 2, eu já me informei, vocês não têm provas nesse dia. Então, nós vamos marcar nossa avaliação, nosso trabalho avaliativo de literatura para quarta-feira, dia 2 de setembro, ou seja, de hoje a 8 dias, certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.